Olá, gente, boa noite a todos. Vamos para mais uma live aí sobre as terapias. O que é que a gente vem trazendo hoje de terapias alternativas para vocês? A Paula já chegou e a gente não vai se atrasar, aos poucos os demais vão entrando. Hoje a gente vai falar sobre um assunto interessante que já está começando a trazer objetivos ou resultados interessantes até mesmo por discuti-lo, certo? Ao longo da minha conversa com Paula, você algumas coisas, pode-se assim dizer. Hoje a gente vai tirar dúvidas sobre se o reiki é ou não é uma religião, se é ou não uma filosofia, uma doutrina, o que seria, o que é o reiki. Tá me ouvindo, Paula, direitinho? Oi, só um minuto, Fique à por vontade. favor. Gente, para vocês entenderem, eu e Paula já combinamos essa live há uns 2 meses, mais ou menos, quase 2 meses, né, Paula? Quase não. Olá, Olá, boa noite, Paula. boa Seja noite, bem-vinda. Má. Aí a gente, porque eu trouxe o reiki aqui para vocês hoje. É, eu trouxe esse reiki mais para discutir, tirar algumas dúvidas com a Paula, porque eu já deixei o Instagram dela aqui, ela estava fazendo até mesmo umas atividades é, esses dias, eu acho que era numa causa animal, mas o reiki era para as pessoas que vinham se cuidar e traziam algum donativo, alguma coisa desse tipo assim. Então a gente vai discutir mais ou menos o que é reiki. Aqui em Arco Verde não é uma coisa tão estranha, existe até uma escola de reiki, na qual eu já fiz duas etapas, que a gente vai discutir aqui quais seriam é, como se forma, etc. tal, para vocês entenderem e desmistificar algumas dúvidas, alguns medos. é, e quem tiver suas curiosidades vai colocando suas perguntas para a gente responder aqui. A primeira pergunta que eu planejei junto com a Paula foi o seguinte: o que é o reiki? Se o reiki ele é uma doutrina, como o espiritismo, uma filosofia, que seria o modo de vida, até mesmo, né? Ou se o reiki é uma religião. Então, a gente vai começar por aí. Vamos lá, boa noite para todo mundo. Boa noite, Má. Bom estar aqui de novo para a gente papear, gostoso, e falar sobre esse assunto que eu amo tanto, né? Faz parte da minha vida, né? Então vamos lá, o que que é o reiki? Não é nem doutrina, filosofia, ele é uma técnica, tá? O reiki, apesar de ele ter vindo, ele é de natureza espiritual, mas ele não é uma religião, né? Porque, só para entenderem um pouquinho, né, falar de onde que veio, né? O reiki, ele veio do Japão, uma técnica japonesa, veio através do Mikao Sui, né, ou Shui, né, cada um fala de um jeito, e, e o Mikao Shui, ele nasceu dia 15 de agosto de 1865, lá no Japão. Sempre foi, isso falar para as pessoas assim que ainda não conhecem a história, né? Ele sempre foi um executivo, né? Trabalhou a vida inteira como executivo, mas ele sempre foi muito em busca do autoconhecimento, procurar saber sobre curas, sobre energia, sobre curas através de energia. Ele sempre foi muito inteligente, muito com sede de conhecimento, né? Então, ao mesmo tempo que ele tinha esse lado empresário, ele também viajou por muitos lugares para conhecer, né? Técnicas e técnicas, e ele nunca estava satisfeito, né? E ele seguia lá, ele tinha, ele seguia o pessoal do budismo, né?
Então, o pessoal do budismo tem, né, um hábito de meditar perto de cachoeiras, né, muitas vezes deixar aquela água caindo na cabeça, tal, em cima da cabeça, e, orientaram ele assim, como você não está satisfeito com nada, né? Com nada não, ainda não achou a sua resposta, fala diretamente com o universo, né? Resumindo, ele foi lá para o Monte Karuna, né? Karuma lá do Karuma, Monte Karuma lá no Japão, e ele ficou lá 21 dias no retiro, né? Meditando em jejum, 21 dias ele ficou. Mas assim, depois de um tempo, ele recebeu, vamos resumir a história, né? Ele recebeu ele pediu, né, na verdade, para o universo uma resposta, uma técnica, alguma coisa que as pessoas que pudesse curar e ajudar tanto quem estivesse aplicando a técnica quanto quem estivesse recebendo. E ele recebeu essa informação do rei, né, que o reiki ele tem símbolos, né, para quem não sabe, tem o nível 1, 2, 3, e o 3 a gente fala que é 3A e 3B, né, 3B seria o mestrado. Então, a gente já vai falar sobre isso. E então, assim, ele recebeu essas informações, que é uma técnica que tem símbolos que as pessoas as pessoas que aplicam podem se beneficiar, como as pessoas que recebem também. Acho que vamos por partes, né? Senão eu já falo tudo aqui. Acho que Não, é. uma coisa interessante da minha formação para de Paula, e depois eu vou dizer por que eu não aplico reiki, apesar de eu ter o reiki, eu já apliquei, já trabalhei até mesmo no SUS com o reiki, mas por isso que essa parte eu estou divulgando para vocês aprenderem e tirarem as dúvidas, e quem vai cuidar de vocês vai ser Paula, dentro da necessidade de cada um. Quando eu fiz minha primeira formação em Reiki, eu acho que no mínimo 4 anos ou um pouco mais atrás, realmente ele ainda era como pode se dizer, ele era um executivo, como Paula disse, ele era o diretor de uma universidade em Kyoto, no É. Japão, e ele também fazia parte de um ministério cristão. Aí, quando isso foi passado para mim, não foi dito exatamente se era dentro do cristianismo que a gente conhece ou se seria os monastérios que existem no Japão, na China e no Tibete. Né? Então, dessas religiões orientais, ou regiões orientais também, tem essa parte. Quando eu cheguei perguntando que se ele era uma doutrina, uma filosofia ou uma religião, como ele partiu de algumas partes, que o autoconhecimento faz parte de algumas religiões, mas não é só de religiosidade, ela está intrínseco em quê? Nas nossas relações pessoais, em nossa sociedade. A sociedade ela pode ser essa que você entende, de relações externas, pode ser dentro do núcleo de qualquer igreja, qualquer religião, dentro da família, N situações. Então, a mim foi ensinado como uma técnica também, mas que depois que a gente passa a parte inicial, a autoaplicação aí que Paula fala, você se autoaplique quando você recebe o primeiro símbolo, que a gente vai já falar que é esse primeiro símbolo. Quando a gente recebe o primeiro símbolo, é um símbolo taoísta. O que é taoísta? Típico do Oriente. Então, não é uma inscrição de matriz africana, numerologia, nada desse tipo. Tem a ver com os objetos do universo? Sim, sempre vai ter. Qualquer coisa que envolva o ser humano, ele é energético. Porque se você for para um físico, ele vai dizer qual a parte da gente tem a parte física. Nós temos eletrodos naturais dentro da nossa cabeça, do neurônio, isso é energia pura. O nosso metabolismo para funcionar, ele só funciona à base de energia. E como nós não somos energia ao nosso redor,
para conosco e ao nosso redor, influenciando isso positiva ou negativamente. Então, tem algumas pessoas que vivem a filosofia do Reiki, certo? Muito profundamente, então são reikianas, não seria como eu, que tenho, por exemplo, tenho os símbolos até certo nível, tenho a técnica, mas eu não vivo alguns princípios, vamos dizer assim. Aí são coisas diferentes e também níveis de autoconhecimento diferente para lidar consigo e com o próximo, Você né? sabe que você estava falando isso de conhecimento, autoconhecimento e tudo mais. Eu lembrei de um pedacinho aqui da história do Mikao Usui, né? Que quando ele descobriu, né, a técnica, que é relativamente nova, acho que é 1922, se eu não me engano. Chega, Por aí. deixa eu só confirmar aqui. Eu acho que é em março de 1922. Ele começou assim a aplicar em tudo quanto é gente, ficou muito tempo aplicando, só que assim ele via que realmente curava doenças, questões emocionais, ele via que realmente curava, mas ele via que muitas pessoas, depois de um tempo, voltava a doença, ou aquela emoção, ou depressão, ou tristeza, que seja, ele percebia isso. Aí ele começou a questionar, a refletir, falou, peraí, não adianta não basta eu querer curar, eu querer mudar a pessoa tem que querer também, né? E aí foi onde surgiu os 5 princípios, né? Surgiram os 5 princípios do Reiki que ele criou, né? Ele fala que eu até anotei, tá? Porque eu acabo confundindo. Mas é assim, 5 princípios do Reiki, é assim, só por hoje sou calmo, só por hoje confio, só por hoje sou grato, só por hoje sou honesto e dedicado no meu trabalho, só por hoje sou bondoso. Assim, cada lugar coloca esses 5 princípios de uma maneira, de uma palavra ou outra meio diferente, mas com os mesmos significados. Porque vocês imaginam, né, gente? É simples falar, mas faz isso todo dia, né? Você imagina, não. Eu acho isso muito fantástico, porque o Mikao fala assim, é só por hoje, é um começo, um meio e um fim, né? Então, assim, por exemplo, só por hoje sou calmo. Olha lá, olha Aqui, lá. gente, para vocês verem, ó, por isso que eu digo que é uma maneira de se viver. Vocês E observam que nós, seres humanos, a gente não consegue mudar um padrão desse nível aqui das nossas relações de uma vez. Então, a gente, se um dia, por vez, conseguirmos chegar a um desses princípios realizados, então a gente está mais perto da nossa autoperfeição, eu diria, e do nosso bom convívio com o próximo. é, Por que eu digo autoperfeição? É, a gente não fala aqui na parte de religião, mas se vocês observarem, tem muita gente que gosta da parte das terapias alternativas e são de diversas religiões. Eu vou falar de uma pessoa geral, pode-se assim dizer. Jesus, como muitos, ainda a grande maioria ainda segue essa parte de Jesus, ele não pregava nada mais do que isso, do que você viver com uma certa moralidade, que seriam esses princípios, e você também fazer o melhor possível com o outro, com o próximo, né? Então, tem pessoas que estudaram isso mais a fundo e conseguiram viver isso aí, cada um de sua religião. Buda, para quem é dentro lá da parte do taoísmo, do Japão, China, quem é indiano vai dizer que é o Lord Ganesha deles, e por aí vai, certo? é Então, é uma questão de crescimento. Pode isso, falar. é nada mais que, independente de religião, é nada mais a gente se melhorar, né? Você imagina, né? Por exemplo, só por hoje seja calmo. É fácil falar, mas você vai sair de casa, uma pessoa fecha você com o carro. Você já fica com raiva, por exemplo. Então, você não precisa mergulhar logo de cara. Não, eu preciso ser calmo, eu preciso confiar, preciso não sei o quê. Mas, assim, é uma prática, é o dia a dia, você se melhorando. Aí você lembra desses princípios e fala: não, calma, deixa eu respirar.
Às vezes a pessoa me fechou porque estava com pressa, sei lá. Aí você vai começando a trazer mais calma para você, né? Aí você vai tirando essa raiva, aí começa com raiva, com tantas coisas ruins, começa até a dar dores físicas, problemas físicos, né? Mas aí é um outro assunto. Mas tá aí o que a Má falou, desse autoconhecimento, dessa independente de religião, né, Má? É. Vamos falar um pouquinho, mais ou menos, como a gente recebe os símbolos e como a gente aplica para o pessoal entender. Tá, Para tá bom. mim, no meu caso, quando eu fiz o Reiki 1, que a Paula falou aí, gente, que tem é, vários Graus, né? níveis. Graus, níveis, né? Eu ainda posso dizer que eu sou no médio, viu, gente? Paula já deve ser bem mais avançado. Ó, a gente tem um símbolozinho desse aqui, ó, chamado Shokurei. Esse é o primeiro símbolo que a gente chega e recebe. Por isso que eu disse para vocês que os símbolos, eles não são de magia, nada desse tipo. São símbolos que têm uma determinada força. São tudo que você bota um pensamento, projeta um pensamento ali, uma fé ali, ele vai funcionar, trabalhar, evoluir. Esse símbolo do Shokurei, ele é o primeiro que a gente recebe, ele é um dos mais fortes, e ele ali é um que tem um significado de poder aqui e agora. É através dele que a gente começa a mudar. Nós que aplicamos, começamos a ter uma determinada calma, a gente faz uma pequena meditação, a boa parte dos reikianos, que é chamado gachô. Tá vendo esses dois dedos aqui? A gente chega, faz uma atenção nesses dois dedos aqui, e diante dessa meditação do gachô, a gente pode fazer, desenhar esse símbolo aonde? Na mente, na mão que vai aplicar, etc. Pelo menos assim, quando eu tive a minha formação, foi mais ou menos assim. A sua foi alguma coisa diferente, Paula? Não, foi bem, bem parecido, né? Eu só vou complementar as informações que você disse, que como é o nível um, a gente fala que é o despertar, né? Realmente é o despertar, porque a pessoa está entrando no mundo do reiki, então está despertando, né? Vamos dizer assim. E realmente é uma energia que age no físico, né? Então é uma aplicação, a gente está falando de como aplicar, né? Você pode fazer, como a Má disse, o símbolo, esse símbolo na tua mão. Você pode imaginar, você pode fazer no ar, né? E o Reiki 1, a gente sempre orienta, né? O reikiano a aplicar em si. Tem linhas que falam, linhagens, né, vamos dizer assim, que falam que é só em você mesma, no Reiki nível 1. Só que eu acredito que você possa, sim, também, em outras linhagens, né, dizem que você pode aplicar o Reiki em você, em outra pessoa, mas com toque ou muito próximo, né, que tem pessoas que não gostam de ser tocadas, né, então é para trabalhar o físico, mas assim, principalmente o Reiki 1, o principal dele é realmente o despertar do reikiano, da pessoa que está ali recebendo esse nível, né, de reiki. É a pessoa se cuidar tanto que, assim, pelo menos no que eu aprendi, né, não sei se é igual, mas pode ser que seja, né, eu vejo que como sendo ideal você fazer o nível 1, tem pessoas que me perguntam, né, posso fazer o nível 1, nível 2, um seguida do outro, não sei o quê. Tem pessoas que concordam, vem mais responsabilidade? Sim, vem. Mas eu prefiro que a pessoa vai fazer, quero fazer 1 ou 2, pelo menos dá 21 dias. Por que 21 dias? Porque quando a pessoa faz o nível 1, recebe o símbolo, enfim, recebe a iniciação que a gente fala, né? A gente orienta a pessoa, o reikiano, a aplicar para sempre, né, gente, o reiki, mas para aplicar principalmente nos 21 primeiros dias, porque daí a pessoa vai trabalhar, vamos fazer as contas, né? Teoricamente são 7
chakras principais. Nós temos um monte de chakras, tá? Micro chakras, enfim, mas nós temos 7 principais. E então, 21 dias para ficar, quando o Reiki Nivão, ele vai ficar ali trabalhando, o que ele tem que trabalhar ali, equilibrando, limpando, cada chakra dos 7, 3 dias em cada chakra. Então, se você for ver, são 21 dias, né? E podem acontecer muitas coisas, né? Tem gente que antes de receber, antes de ir para o curso, já começa a sentir várias coisas. Não sei se com você foi assim, Má. Antes de Uma você fazer o... catarse que a gente fala, Hã? uma catarse que a gente fala, uma expurgação das energias negativas. Gente, é como assim, eu tive que fazer os 21 dias, não podia aplicar em ninguém sem É. terminar o meu período de desintoxicação, porque às vezes o nosso pensamento ele está muito contaminado, só em uma coisa só. Vamos supor que você, no meu caso, agora eu precisaria do reiki em mim, comigo, Hum. para mim. Por quê? Observem que eu estou fazendo reavaliação das minhas doenças, da comorbidade, da obesidade, da diabetes. Então, o que é que está desregulado? O que é que está cheio? O que é que eu estou guardando em mim, nos meus chakras, que eu não estou conseguindo ser mais leve, ser menos doente, fluir mais. Então, o que é que eu guardo? O que é que eu não concordo? Por que é que eu guardo isso? Hoje aconteceu coisas assim que foi é, o, o, o ápice. Aí eu disse, justamente num dia que eu preciso estar leve para falar de uma coisa que é muito leve. Quando eu fiz os meus 21 dias primeiros, que acaba sendo uma autoobservação nossa, é, eu não me lembro de eu ter adoecido, de ter diarreia, náusea, dor de cabeça ou insônia. Pode ter tudo isso. Por quê? Você não sabe onde é que está contaminado. Se é mais os seus pensamentos, se é mais o seu organismo que está cheio de toxinas. Que toda doença, gente, começa na cabeça, no pensamento, não dentro da cabeça exatamente. No É. pensamento, e a partir daí ela se fixa no corpo. Então, é por isso que a gente tem que ter primeiro saúde mental. Quando a gente aplica o reiki, não só a gente tem que aplicar em várias partes do corpo para ter acesso aos chakras. E depois é que a gente podia aplicar o outro. Eu passei um tempo trabalhando com o reiki 1, depois foi que eu fui buscando o reiki 2 do Uzui, e depois a gente vai falar de outros tipos de reiki, aí eu falo do outro tipo que eu tenho, certo? Só para vocês entenderem mais ou menos assim. As alterações corporais é essa que a Paula disse que a gente pode ter. O paciente pode ter, quando a gente começar a aplicar nele, ele pode sentir isso na sessão ou alguns dios depois? Sim, depende muito também da sensibilidade de cada um, né? E quando eu sempre falo isso para os meus pacientes, para os meus clientes, né? Falo assim, às vezes a pessoa fala, eu senti isso, senti aquilo, ou tive insights, ou parece que eu sonhei, né? Então cada um sente. Tem gente que não sente nada, né? Então vai muito da sensibilidade. Quando eu falo sensibilidade, gente, entendam que não é fragilidade, tá? Sensibilidade é ter uma conexão mais afiada aí, vamos dizer assim, né? E às vezes a pessoa sim sente, principalmente quando ela começa, por exemplo, ela nunca recebeu reiki ou ela começou, ou ela já recebia reiki, ficou muito tempo sem se cuidar, nada, nenhum, não faz meditação, não vai à natureza, não se cuida de nenhuma maneira, né? A pessoa chega, então assim, eu até brinco, chega meio estragada, né? Porque a gente começa a fazer, aplica o reiki e ela pode sentir várias coisas. Então acontece sim, tem gente que chora, tem gente que tem diarreia, como você falou, tem gente que sente dor de cabeça, e o que eu falo sempre eu oriento, eu falo, gente, o reiki ele continua trabalhando quando eles vão embora daqui. Eu estou aqui no meu espaço ainda, por isso que eu falei aqui, né?
eles continuam trabalhando, o reiki continua trabalhando, principalmente nos 3 primeiros dias, tá? Essa é a minha concepção. Então, pode ser que nos 3 primeiros dias você tenha dores de cabeça, tenha enjoo, tenha até vomite, tenha diarreia, tem gente que pode ter tudo isso, tem gente que pode não ter nada, mas assim, uma coisa que é muito, muito comum entre os meus clientes é que a pessoa, quando recebe, principalmente nos 3 primeiros dias, eles ficam naquela introspecção, sabe? Querendo ficar quietinho. Aí eu sempre falo, se você sentir isso, não se desespere, faz parte, que é como se a energia ali estivesse falando assim, viu? Fica quietinho um pouquinho, vamos olhar para dentro, vamos cuidar de si, né? Olha para você, é como se fosse isso, sabe? E realmente aí depois passa. Mas tem muita gente sim que sente bastante coisa. E tem gente que tem percepções como se fosse choque, correntes, né? Passando pelo corpo, expansão, como se fosse, nossa, parece que eu tô grande. Tem várias maneiras Paulo, aí de sentir. no teu espaço ou na tua experiência, você já aplicou o reiki em bebês, em crianças também? Criança, bebês, assim, no meu dia a dia não, mas bebês eu já apliquei em outra época. O bebê dorme, né? Adora, né? E criança, mesmo sendo arteira, gente, dá muito certo. Já peguei cada espoletinha que as mães falavam, imagina que vai ficar. Imagina. Fica, gente, eles gostam. A criança é mais sensível, né? Ela tem maior percepção, mesmo ela sendo espoleta e tal, ela tem maior percepção. Muitas vezes não dá para você ficar assim, tipo, 40 minutos, 50 minutos com uma criança, mas é muito bom, elas adoram, adoram, adoram. Então, eu tenho essa experiência assim. Criança, para aplicar o reiki, eu nunca apliquei. Eu já fiz as outras terapias alternativas que eu pratico. É. Ventosa, moxa, acupuntura, E a principalmente. acupuntura Aí com as eu já crianças? Como é que Olha, é? era desde recém-nascida, minha cobaia preferida é meu sobrinho mais novo. Então, Oh, ele com cólica. Então, a agulha ele praticamente não sente, mas assim, estava tão incomodando ele oh, que ele não ficar. conseguiu dormir, Ah, mas vai aliviando. Ele já fez ofurô, já fez mocho, já fez ventosa, que bom. acupuntura, foi É. várias fases de vida e ele aí também foi usufruindo e sendo a minha pequena cobaia aí. Ai, que É, bom. Ah. quando, quando a gente. é, você tem só o reiki Uzui ou você tem algum outro tipo de reiki, Paula? Não, eu trabalho só com o SUI, né, que é o tradicional. E assim, eu acredito assim que tem vários reis, você até tinha mandado, né, porque a gente ia falar sobre isso, que tem vários reikis, como Karuna, tem Estelar, tem Lunar, tem mais de 100 tipos de reiki, assim, só que eu não trabalho com nenhum deles. Eu realmente sou especializada no reiki tradicional do Mikao Usui. E eu acredito, assim, que esses outros, a base, tanto do que eu uso como a base dos outros, é a energia do amor, vem sim do Mikao Shui, mas assim, é muito de cada lugar, de cada cultura. Às vezes a pessoa ali é de uma cultura X e sente ali no coração que pode incrementar algo, vai lá e cria algo a mais dentro do reiki. Então tá tudo bem, o importante é essa canalização de amor, tudo bem. Esse que eu vejo dessa maneira, né? Você trabalha com qual, Má? Quer dizer, que trabalha, Eu, né? eu tenho. O Uzui foi o que eu mais utilizei. Hum, E fiz o Zui até o nível 2 e o Karuna eu fiz o nível 1. O interessante dos tipos, gente, por exemplo, é realmente parecidíssimo, tem a mesma base, os mesmos princípios. Qual a diferença do Karuna aí? O Karuna ele prega mais uma troca
de energia de amor ao próximo, entre você e o próximo. Se você está cuidando bem do próximo, você emana isso, você recebe isso de volta, e assim sucessivamente. A diferença do Reiki Karuna é que ele foi desenvolvido mais no Havaí e ele foi patenteado. Aí isso aí se tornou, eu achei um pouco delicado, uma coisa que é cultural, ser patenteado, Patenteado, é. mas tem, para vocês terem ideia, ó, e tem que a gente fazer esse curso aqui, a gente tem que pagar para se inscrever e recebe uma numeração para executar. Ou seja, o que a gente está falando aqui, a gente não está falando de qualquer besteirinha, não. A gente está falando de um processo terapêutico que é usado em hospitais. Tem muitos hospitais que trabalham com os terapeutas holísticos, clínicas, pode ser os consultórios particulares e pode ser as clínicas em conjunto com outros profissionais. O reiki, ele tem uma ação muito profunda em quê? Na dor física, na dor mental, nos transtornos espirituais, que não são transtornos mentais, a gente tem que imaginar isso. E o ser humano ele vai psicossomatizando. Para quem já recebeu o reiki, como é que ele se sente, mais ou menos? Os meus pacientes relatavam que sentia mais pressão em uma parte Uma que região, eu né? guiava a mão, isso. Outra parte sentia, como até Paula mesmo já falou, como se fosse um choque, como se tivesse um redemoinho limpando aquela região. Quando a gente vai aplicar o reiki, Paula já disse aí muito bem, entendeu? Quando a gente vai aplicar, a gente é ensinado a aplicar de cima para baixo, céfalo-caudal, certo? E não quer dizer que eu tenha que pegar no paciente, não. Isso aqui já faz com que a gente, na realidade, da aplicação das mãos, diz assim, não é imposição das mãos. Entenda a diferença. Existe uma prática terapêutica chamada imposição das mãos, e existe estudo sobre isso também. Não é um passe mediúnico, certo? Para que vocês entendam a diferença. Tudo isso são coisas diferentes. Para alguns tipos de espiritismo kardecista, o reiki ele é considerado um passe, pelo grau de energia que a gente manipula, certo? Mas, para o que a gente trabalha aqui, ele não é religioso, ele é terapêutico, é um tratamento. E é um tratamento que eu vou dizer um exemplo para vocês do que eu já vivi. Mãe que perdeu o bebê em gravidez ectópica, aí depois ficou muito descompensada mentalmente, tinha sonhos com essa criança, e olha que ela era de uma matriz africana, e recebeu o reiki, e aos poucos foi tendo sua autonomia, e teve uma filha com uma trompa só. Ela tem 3 filhos, hoje em dia. Olha, que 2 já bênção. tinha, e depois que perdeu uma trompa, ela conseguiu ter sua filha. Tem mais um. Tive pacientes que precisavam fazer um exame de tomografia, então geralmente você ou tomou ressonância, você precisa entrar dentro daquele tubo, e a paciente ela tinha uma fobia enorme de tudo que você imaginasse. O quarto dela tinha ar-condicionado e tinha que dormir com a porta aberta, porque ela achava que ia morrer sufocada. Então, ela foi trabalhando aos poucos com o reiki Usui, e ela venceu. Ela dormiu com o quarto fechado, o travesseiro eu mudei, várias posições que antes ela dormia com a cabeça mais alta possível. Olha. Eu consegui fazer com que ela ficasse até mesmo sem nada, porque não entra nada dentro da máquina. E fui treinando ela a cada nível de sessão para que ela fosse vivenciando aquilo ali e fizesse também os testes em casa. Então, ela conseguiu fazer o exame dela, ela não teve nenhuma doença grave diagnosticada no exame que ela precisava, e foi assim, ímpar, né? Foi ímpar. Ai, que bom. Você comentou, né, que onde o rei, como o reiki age, né, e tudo mais. Então, assim, resumidamente, né, o reiki, o nível 1, ele age mais no físico.
O nível 2 ele age muito no mental e no emocional. Já no Reiki 3A, né, que a gente fala, que é antes do mestrado, né, que o mestrado você pode ensinar, você pode iniciar novos reikianos, né? Colocar novas pessoas nessa jornada. Então, e o Reiki nível 3, você trabalha o lado espiritual, né? Você age no espiritual, apesar de não ser uma religião, como a gente está enfatizando aqui, ele age também. Então, o reiki age no nível físico, mental, emocional, espiritual. Então, assim, ele alinha tudo, né? Então, a Má deu uns exemplos, aqui eu também tenho vários exemplos. Um bem, bem recente aqui, por exemplo, a partir do nível 2, né, antes de dar o exemplo, eu vou falar, a partir do nível 2 você pode fazer o reiki à distância, né? Igual a Má falou que você pode, não precisa ser necessariamente em posição de mãos, né, e tudo mais, mas assim, no nível 2 você pode fazer à distância, não precisa ser presencial, à distância, só que é um por vez, uma pessoa por vez. Vamos dizer assim, um animalzinho por vez, uma plantinha por vez, porque reiki você pode aplicar em qualquer lugar, na sua água, qualquer lugar, qualquer pessoa na sua alimentação, no seu alimento, enfim. E o Reiki nível 3 você pode aplicar em multidões no planeta, em várias pessoas, vários animais, em várias, tudo, né? E só para as pessoas entenderem um pouquinho essa diferença. E um dos exemplos bem recentes foi da minha mãe, que ela fez uma cirurgia, acho que não faz nem 15 dias, não sei quanto tempo que ela fez. Onde fazer curso? Você vai anotar a pergunta aí? Anotar para a gente não esquecer depois. Então, a minha mãe ela fez uma cirurgia acho que uns 15 dias atrás. E ela estava falando para mim, ai, Paula, não estou conseguindo dormir, não tô, tá doendo muito, dói o corte, dói não sei aonde e tal. Eu falei, mãe, olha, vou mandar um reiki à distância para você, porque ela está em São Paulo e eu em Campinas, né? Aí eu enviei para ela, eu peço pro reiki, para a pessoa que vai receber o reiki, ficar deitadinho, sentadinho, ficar num cantinho, ficar confortável. Por quê, gente? Porque quando você recebe o reiki, geralmente você relaxa muito, pode te dar sono, né? Então, o ideal é a pessoa ficar relaxada, sem distrações, né? Se concentrar ali, estar aberta mentalmente também para receber aquela energia. Então, aí eu fiz na minha mãe, já a gente combinou mais ou menos um horário lá. E ela, eu vou deitar a tal hora. Acho que eu fiz umas 10:30 da noite para ela, ela dormiu no dia seguinte, aí como é que foi? E ela falou assim que dos dias que ela, desde quando ela tinha feito a cirurgia, que estava dormindo muito mal, ela dormiu super bem e acordou bem. E olha como cada um, né? Ela falou que ela sentiu a cirurgia, o corte lá, né, da cirurgia. Ela, olha, eu senti a cirurgia. E tem isso também, gente. Às vezes as pessoas sentem onde está doente ali, ou no corte, no caso dela. Ela não soube dizer o quê, mas ela falou, eu senti que parece que mexeu, mas eu fiquei bem. Então, assim, eu acredito muito que a energia é inteligente, né? Ela vai agir onde ela tem que agir, né? Às vezes a pessoa, não consigo dormir, tem insônia, não sei o que e tal. É porque eu sou muito agitada, eu sou muito não sei o que. Aí você começa a aplicar reiki, o reiki vai, né? A gente acha que é uma coisa, mas de repente é outra. A pessoa tem algum trauma, tem alguma coisa que o reiki ele vai aliviando aquele problema e a pessoa volta a dormir normal. É fabuloso. O reiki realmente ele muda a vida da gente, né, Mar? Ô, Paula, você, além de você fazer as aplicações, ó, gente, Paula faz a aplicação à distância. Ela faz o tratamento em qualquer parte do mundo, não é só do Brasil, do mundo. Precisou, ela A faz. internet tá aí, né? Dá é, para fazer. se você não tiver aqui na frente dela e ela marcar um horário com você, como ela falou, explicou da mãe dela, ela faz a sua sessão e você vai ter esse
feedback igual a mãe dela, idêntico mesmo, viu? Eu digo a vocês por quê? Porque recentemente eu já tive algumas intervenções, acho que foi no começo desse ano, eu tive algumas intervenções de alguns colegas que eu fiz o curso e mais o meu mestre, né, o professor que me informou. Então, isso aí é muito real, é muito palpável. Você também aplica curso de Reiki, Paula? Ainda não. Estou em preparação ainda não, porque leva um tempo, né, gente? Como assim, eu já sou reikiana há muito tempo, né? Então eu tenho os 3 níveis já há muito tempo. Então eu estou só ensaiando. A gente tem que sentir, gente. O reiki, para você fazer, pode ser o nível 1, como o mestrado, você tem que sentir no coração para fazer. Então, eu não lembro agora, eu não lembro, mas assim, do reiki do 1 para o 2, do 2 para o 3, quanto tempo que eu demorei, tá? Mas assim, eu sou muito dessa ideia assim, você fez o 1, eu não vou já fazer o 2 enlouquecidamente, porque eu gosto de praticar para sentir, para ver o que eu sinto, para ver o que a pessoa que tá recebendo sente. Então, assim, aí a hora que você se sente preparado aí você vai lá e faz o nível 2, o nível 3, o mestrado. Então, assim, é muito do chamado. Dentro do reiki a gente fala muito isso. Você tem que sentir o chamado. Porque tem gente que fala, já fiz 1, 2, o 3, mas eu nem aplico, eu nem faço nada. Então, por que fez 1, 2 e 3? Só para falar que tem, né? Faz o 1, Exatamente. fique 10 anos com 1 se for necessário, mas se aplique todos os dias, né? Então, mas ainda não. Quando eu começar, A vocês vão gente saber. busca. Vocês vão Então, saber. deixa eu responder aqui ao rapaz. Olha, como a Paula ainda não aplica, aqui em Arco Não Verde dou você pode, curso ainda. não dá o curso ainda, gente. Então você pode ter aqui presencial em Arco Verde. Aí depois você conversa comigo no direct do consultório Cuidar, que eu passo as informações para você, tá certo? O rapaz que perguntou aí. Esse que Né? perguntou. Aí, isso. Aí eu te dou a orientação do professor, etc. E explique um pouco aí. Você explicou como os níveis de Reiki eles vão atuar. Cada nível que o profissional ganha, ele vai ter uma atuação dentro do seu paciente. Mas quais são os pontos principais que a gente faz, onde a gente aplica basicamente no cliente? Tem uma Na, organização, na, chakras, na ou ele prática, está cirurgiado? Como assim? Explica aí, Paulo. tá. Eu vou dizer assim, como eu aprendi, como eu faço, tá? A gente sempre dá uma incrementada, né? Então é assim, nós temos pontos específicos, né? Chakras, enfim, a gente sempre começa aplicando na região aqui das orelhas, né? Que a gente fala que esse ponto aqui a gente relaxa demais. A pessoa, se ela chegou nervosa, você nem se preocupa com outra coisa. Já bota a mão aqui, manda os símbolos e espera a pessoa vai acalmar. Então, a gente tem alguns pontos, são 3, né? Três aqui nessa região, ou aqui em cima dos olhos, e na testa e nuca, tá? Esses 3. Depois a gente pode, isso na, na teoria, né? A gente vai para a garganta, a gente vai para o coração, a gente vai aqui, subir um pouquinho aqui para as pessoas verem. A gente vai aqui na região do estômago, mais ou menos, aqui na região do umbigo, na região aqui do quadril, mais ou menos, e pés, né? Você pode joelhos e pés também. Então, como que eu trabalho, tá? Eu gosto, sim, de aplicar em todos esses pontos, mas eu vou muito no que eu sinto. E se a pessoa vem com... A pessoa tem, sei lá, tem uma gastrite, tem uma dor de cabeça, a pessoa tem alguma doença, alguma coisa já diagnosticada, eu vou lá também, né? Então, geralmente eu aplico em todos esses pontos que eu falei para vocês
e vou. Às vezes, assim, eu tô ali aplicando na região ali do estômago, mais ou menos, aí eu sinto para ir no ombro, aí eu sinto para voltar na cabeça, né? Mais ou menos assim. Então, às vezes eu tô com a mão lá no joelho, a outra, sei lá, não, vou falar um lugar mais perto, né? Às vezes eu tô com na mão no umbigo e na garganta ao mesmo tempo. Então, eu vou muito de sentir, né? E e também, como eu também trabalho com outras terapias, né? Eu gosto de trabalhar junto com o Reiki a cromoterapia, que é uma terapia com luzes, né? Com cores. Então, por exemplo, a pessoa está muito debilitada, né? Eu gosto de trabalhar muito a cor verde. Então, ou às vezes eu vou, cada chakra tem uma cor, ou a região ali tem uma cor. Então, eu começo nessa região da cabeça, eu coloco cor violeta, que é a região do chakra coronário, aí depois vai para um azul. Então, eu também gosto de ir mexendo com as cores, aplicando e mexendo com as cores. O que mais? Eu acho que é essa, né? Acho que está respondido, né? Os pontos e eu vou muito onde eu sinto. E uma coisa, gente, cada profissional ele vai ter um jeito de aderir mais. Tem Isso, profissional que gosta de inserir música, porque a música tem uma frequência, cada frequência tem uma reação no indivíduo. isso. Eu utilizo muito a música quando eu estou fazendo a acupuntura. Vamos supor, se eu quisesse fazer a acupuntura com reiki, eu poderia fazer para potencializar. Se eu quisesse fazer a ventosa com reiki, a moxa com reiki, para vocês terem ideia, É antes, super antes válido. quando eu aplicava o reiki, eu trabalhava com os cristais, certo? Então, cada um desses chakras, dessas regiões aí que a Paula mostrou para vocês, eu colocava um cristal que Cristal. ia ativar ali, às vezes ervas, entendeu? Por que ervas? O cheiro, vamos supor, de manjericão, alecrim, tem cheiro que ele trabalha a parte olfativa e neurológica do paciente com muita ação, muito rápido. A erva mesmo, se eu tiver ela em vivo, pode-se assim dizer, eu tiro a folha ali na hora e coloco Fresquinho, né? naquela região. Porque aí você entende, por exemplo, tem dietoterapia, na medicina chinesa é de uma forma, aí o verde é de outra, entendeu? Você pode trabalhar com isso, você pode trabalhar com os óleos essenciais, que vai estar atuando aí, nos chakras também, além do reiki. Então, cada profissional que queira se formar em reiki ou queira receber reiki, pode entender que o reiki não funciona, a gente só está achando a área que precisa realizar ali uma harmonização mais rápida e a gente utiliza Outras terapias que se conversam. Terapias que se conversam. potencializando, né? Porque você falou, né, como que você trabalha, eu geralmente faço assim, antes do reiki mesmo, eu bato um papo com a pessoa, a gente conversa, já vou fazendo uma leitura do campo energético dela, tal. A pessoa não precisa nem saber, mas eu estou ali analisando, vendo. E muitas vezes eu trabalho a EFT, que a gente fez, né, uma live, são alguns pontos de acupuntura, né, que a gente dá toques, né, tem agulhas. Então, às vezes eu trabalho isso, às vezes o que eu for sentindo, dependendo do caso, eu trabalho a meditação, trabalho com cristais também, às vezes aí a pessoa no final, eu sempre finalizo com reiki, gente, eu sempre finalizo, só se de repente uma sessão antes do reiki tem a EFT ou qualquer outra sessão, o negócio tá precisando muito de outras técnicas mesmo, aí eu fecho tudo com outras técnicas, mas 99,9% eu finalizo com reiki. Ou só o reiki mesmo, mas assim, aí a pessoa vai lá para a maca, deita gostosinho, às vezes eu uso, como você disse também, cristais, a cromoterapia, e eu gosto muito, antes de iniciar o reiki, a pessoa já está deitadinha na maca, eu gosto muito de falar, né, para a pessoa ir relaxando. Eu falo algumas coisas que eu deixo a intuição, né,
eu sigo, né, a intuição, ali o que falar, então eu me conecto muito com a pessoa, com aquela energia, porque muitas vezes você acaba falando algumas coisas que a pessoa precisa ali, né? Então, aí depois disso, eu vou falando para relaxar, para isso, para a pessoa estar aberta a receber amor, energia de amor e etc. Aí a pessoa, aí com musiquinha também, tem que ter uma musiquinha gostosinha, né? E aí a pessoa muitas vezes dorme, né? Apaga. E eu gosto, É, eu gosto bastante por uma musiquinha, a pessoa relaxa bem. uma coisa muito interessante, por um breve momento me deu saudade do período que eu aplicava reiki. Por que, que eu deixei de aplicar reiki, gente? Porque já no nível um eu trabalhei com pessoas extremamente necessitadas, e não era uma nem duas, eram várias. A gente já teve até aqui uma feira de culturas, pode-se assim dizer. Então, aqui, vamos supor, tinha uma senhora que rezava, as benzedeiras, as rezadeiras. Ela rezava lá com o matinho, pois tinha mais gente para fazer a reza dela do que para fazer o reiki. Então, para o reiki chegar aqui e o reiki ele desbravar e ser ensinado como é hoje, né? Então, chegou, sim, depois que você faz o curso, você já está habilitado para aplicar. Mas é isso Sim. que eu e a Paula já explicou no início. Principalmente o Reiki 1, quando você vai iniciar, é pelo menos 21 dias. Os outros, você vai perceber a sua sensação entre um e o outro. Eu demorei praticamente mais de ano entre um e o outro, até chegar onde eu estou. Teve uns que eu fiz um pouco mais rápido, entre o Reiki 2, do Uzui, e o Karuna. Eram reikis, assim, teoricamente diferentes, alguns símbolos, mas eu senti o nível tão alto quando já estava no 2. Aí por isso que eu resolvi fazer um pouco mais rápido. Mas a gente tem a habilidade, você vai perceber depois que você terminar de aplicar em você. Entendeu, gente? Então, olha, uma classe que eu vi extremamente necessitada. Eu acho que deveria ter um programa de terapia só para professor. Eu trabalho na saúde, mas professor, eu estão quase ganhando de mim. Estão quase ganhando de mim. Então, assim, quando você chega só com Reiki 1 e ainda você não ganha experiência suficiente, tem uma hora que seu corpo de terapeuta, ele sobrecarrega. Quando você faz essas feiras, esses eventos, essas coisas assim, então não é vindo de 10, 20 que você aguenta. Tem uma hora que você passa 2, 3 dias para você se desintoxicar do que você ganhou de resíduos dos coleguinhas. Então, por falta do entendimento, eu diria, é, como eu estava executando no momento, às vezes, quando se faz uma terapia, tem um momento, gente, é um momento mais silencioso, mais calmo, mais tranquilo. Então, eu já apliquei reiki no posto de saúde. Eu não poderia sair da sessão de reiki, deixar o paciente, a gente nunca deixa o paciente sozinho, não sabe o que é que ele vai sonhar, daqui a pouco ele está sonhando que ele está voando, quer cair da cama. Não, nós somos terapeutas, nós ficamos próximos ao cliente, ao paciente. Aí eu teria que ver alguém que chegou com um corte, alguém que não sei o que lá. Não, as pessoas têm que entender o que é uma terapia. Por isso que a gente faz esses encontros aqui com terapeutas. Terapia não é brincadeira, nosso trabalho não é brincadeira, nosso trabalho não é simples, é muito estudo, é muita dedicação, é somatória de várias técnicas, é muito sério. Então, assim, o que a gente está dizendo aqui, que dá resultado, é porque eu tanto já fui paciente, como eu me formei nisso. Eu também assisti alguém. Então, eu estou contando a minha experiência de vida, que nem é de 1 nem de 2 anos, eu já tenho pelo menos, no mínimo, 4. Antes de eu fazer a auriculoterapia, iniciar na acupuntura, eu já estava com reiki. Então, a Paula tem mais uma elevação mais do que eu. Então, assim, a gente traz um trabalho muito sério. Quem deseja realmente fazer os acompanhamentos, eu sempre deixo aqui embaixo das lives
o telefone da Paula, o Instagram dela, ela diz as formas como ela atende. O reiki ele pode te ajudar em algum acometimento físico, mental, espiritual, que ela já disse, é independente se não é religião, mas você às vezes precisa. Uma dica, gente, para quem tem trabalho muito difícil, a Paula pode te ajudar através disso aí. Em que sentido? O reiki, ele é uma energia que ela dispersa em várias coisas. Ela disse aí para vocês, até na comida, na água, entendeu? Então, às vezes é o seu sentimento em relação, por exemplo, a possuir um emprego ou não possuir um emprego. Que energia você gera? E onde é que você está guardando essa energia? E o que é que ela diz para o mundo? Eu sou digna do emprego ou eu sou digna de estar desempregado? Entre outros. Uhum. São N pensamentos. Né? Você sabe que você fez um comentário importante aí, que realmente as terapias em si não são brincadeiras, né? Por exemplo, o reiki em si é uma energia que é do universo, né? Não é o reiki, o rei é a energia cósmica universal e o ki é a nossa energia. Então é a junção dessas energias, ok. Só que a energia que passa por a gente, assim, não passa e vai para a pessoa, não é a nossa. Por que eu acredito, né, que a Mauricélia falou, por que eu acredito que a pessoa venha a se cansar, né, ou está esgotado? Porque, assim, a pessoa, ou às vezes até como ela falou, por falta de conhecimento, ou até por falta de um certo cuidado, porque se você se dispõe a trabalhar com isso, assim, bom, como eu trabalho como terapeuta, eu tenho algumas técnicas energéticas, espirituais, energéticas, emocionais. Se eu me disponho a trabalhar com isso, a primeira pessoa que tem que estar bem ali sou eu. Então é reiki em mim todos os dias, sempre quando eu sinto necessidade, sempre que eu posso ali, eu estou aplicando reiki em mim. E quando você aplica reiki na outra pessoa, 80% da energia do reiki vai para a pessoa e 20% fica com você, vamos dizer assim, passa por você. Então você também está sendo cuidado. Só que não adianta você briga no trânsito, você discute na sua casa com não sei quem, você quebra o pau com não sei quem, você não está falando com não sei quem. Gente, isso é íntimo. Então você não consegue separar o pessoal, a pessoa Paula com a terapeuta Paula. O que você sente, você está levando. Como você é, você está levando. Então, você tem que se melhorar sempre. Você tem que buscar, se esforçar, se melhorar sempre. E se cuidar energeticamente, emocionalmente. Você tem que se cuidar também. O terapeuta vai no psicólogo, o terapeuta trabalha as suas técnicas, seja quais sejam, você tem que se cuidar. Não adianta você estar todo preocupado, estressado. Preocupação, trabalho, problemas todo mundo tem, o terapeuta também tem. Só que você não pode sair se descabelando. Você tem que tentar manter a calma, se cuidar, cuidar das suas emoções. Não estou falando que você não vai sentir, que você não vai se preocupar, mas você tem que saber, tentar se cuidar para você não se equilibrar de uma maneira absurda, porque você vai cuidar de outra pessoa também. Né? Se você não está equilibrado, você vai se cansar no final da sessão. Eu atendo várias pessoas, não chega no final do dia, eu tô ótima. É claro, às vezes eu tô cansada fisicamente, né? Às vezes você vai, fica em pé, você senta, você vai, você fica cansada, normal nesse sentido, mas de energia eu tô uma pilha, e é uma delícia, eu adoro. As pessoas falam, você não fica cansada até o final do dia? Eu não fico, gente, porque eu busco me cuidar, eu busco fazer as minhas meditações, cuidar só hoje eu confio, só hoje eu sou calmo, né? Aqueles princípios, eu tento ter aquela reforma lá dentro de mim, sabe? Não sair brigando com todo mundo, se tem alguma discussão, tentar acertar por que está rolando isso. Então, e é isso que eu passo para os meus clientes também. Né? A gente tem que se manter equilibrado, terapeuta, o máximo possível para poder, tem que estar bem para poder ajudar o outro. Se você não está bem, desmarca a sessão e marca outro dia, né?
Olha, gente, o que a Paula falou aí é uma coisa muito interessante. É, eu sou uma pessoa que não tenho muita paciência. Paciência é como na injustiça. Mas quando vem em se tratar de terapias, eu busco a terapia justamente por isso, porque eu sempre o trabalho foi estressante para mim, desde os meus 19 anos de idade. Então, eu já pratiquei yoga, fiz o reiki, é, já fui para a mesa radiônica, mais o quê? Ai, gente, tanta coisa. Tem Tudo que vocês tanta puderem coisa, né? imaginar. É, por que isso aí? E por que tem uma hora que alguma coisa lhe chama a atenção e você se dedica? Na acupuntura, é uma das coisas que eu mais adoro pela capacidade de uma coisinha de nada, da agulha, destravar o corpo inteiro. A moxa, que é mais profunda do que a agulha, é só uma parte quente, e às vezes as pessoas não entendem isso. E outra coisa, e a ventosa, ela vem para fazer a drenagem do que você se intoxicou o dia inteiro. Não é só de comida e bebida que a gente se intoxica. Cigarro, drogas, quem usa. Eu trabalho com pacientes usuários de droga também. As drogas que a gente acha que é correta, as drogas para a parte da psique, da mente, pressão, diabetes, etc. E quando eu cheguei para o reiki, não é a primeira vez que o reiki ele está ali em stand-by, eu diria. Ele já me socorreu algumas vezes e ele está ali em stand-by. Uma coisa interessante que eu vou compartilhar com vocês quando eu estava estudando antes da live, aí eu apliquei o Chokurei, que é o símbolo inicial. Aí eu estava pensando, nunca mais eu nem pratiquei, eu nem usei os símbolos. E eu estava, me concentrei onde eu achei que deveria chegar esse Chokurei. E depois, já próximo aqui, quase me atraso com a Paula aqui, fui observar um resultado de uma seleção que eu estava esperando. Então, eu estava desbloqueando um setor de trabalho bem puxado, que estava precisando ali de harmonização. Vamos dizer assim, eles precisam mais rezar. É, mas aí, a energia que a gente quer para a gente compartilha com o outro. Então, eu fui compartilhar o que eu tinha, que seria essa parte positiva. E quando eu fui olhar, por um acaso, deu vontade de olhar antes da live, aí eu passei na seleção e estou já na última parte para receber. Não é dizendo que o reiki é um bingo, entendeu? Mas é dizendo para vocês que a energia que a gente está falando, se chegasse alguém aqui com aquele aparelhinho que fica para lá e para cá para medir, vocês iam ver o grau da energia que está aqui. Tipo esse? Isso. Tu trabalha com pêndulo também? Trabalho. Gente, quando é com pêndulo, ele fica, ó, Acho que dá para onde ver tem aqui. isso, tá? Assim, onde tem a variação de energia, a gente não trabalha com coisas empíricas, entendeu? São ferramentas que a gente chega, avalia e observa. Se vocês tivessem noção dessa partilha, que poucas pessoas estão vendo agora, alguns vão ver depois, eu, pessoalmente, eu me sinto emanando uma energia que chega a arrepia, que faz tempo que eu não senti algo bom assim. Então é interessante que as pessoas busquem o que é melhor para elas. O que é E melhor para vocês? o reiki, só para vocês saberem, ele é comprovado cientificamente, né? Tanto que a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, o SUS trabalha, foi reconhecido pela OMS, tanto o reiki quanto outras terapias também, né? Alternativas, né? E é liberado também, o SUS trabalha, então, se vocês procurarem na internet, gente, internet é tudo de bom, né? Vocês procuram lá, comprovação científica do reiki, então eles fizeram já testes com ratos, com pessoas mesmo, antes de dormir,
Então, ele funciona mesmo. Boa noite, meninas. Parecido com o Ho'oponopono? Não. Não, não, o Ponopono Ho'oponopono pode ser junto, você mas ele pode vai usar também. além. Você pode. São coisas diferentes, mas assim, é tudo energia. O Ho'oponopono você faz algumas repetições, né? Você trabalha também um campo ah, muito de perdão, né? Também é um pouco diferente. A gente pode até conversar sobre isso depois numa outra live, né, Má? Quando foi o meu, porque assim, cada um vai ter uma técnica, como eu e Paula discutimos ao longo da live, a gente poderia usar um indiano, é mais ou menos como se fosse indiano, é um mantra que a gente chega e fala, Om Mani Padme Hum, a gente pode estar usando esse, entendeu? E até o nome do próprio símbolo, ele é considerado como se fosse um mantra Mantra. na hora que você está aplicando. Ali você está potencializando o seu pensamento e a ação que você está realizando junto com o cliente, entendeu? E uma coisa que a Paula falou que é interessante, gente, geralmente, vamos supor que para vocês entenderem sempre a diferença entre religiosidade e terapia. Vamos supor que eu tenha uma religião de matriz africana, ou seja espírita, seja até médium, não interessa. O que Paula vai chegar e aplicar enquanto reiki, certo? É a energia do universo cósmica, isto aqui, entendeu? Unha, cabelo, tudo é carbono, entendeu? Faz parte de toda a construção do universo, até próxima à camada do ozônio. Então, a gente tem os mesmos elementos. Então, por isso que vai conduzir essa parte energética. A pessoa, o cliente, ser médio, você pergunta se você achar necessário ou ele vem com alguma queixa que envolva isso. Não quer dizer que ele vai se manifestar ali porque tem uma disciplina da parte religiosa dela. E dentro da nossa parte, a gente não estimula isso. A gente vai tratar você. Se sua parte espiritual ela necessita também ser cuidada, ela pode se apresentar ou não. São coisas diferentes. Terapia é terapia. Religião é religião. Posso somar as duas para a minha cura? Perfeito. Quanto mais coisa positiva, melhor. Aí você entende que precisa de mais dedicação com você. O Nesse reiki momento. ele não usa nenhum ritual, nada, é que a gente gosta, né? Assim, cada terapeuta É, faz uma coisa, às vezes usa uma erva, usa um pêndulo, usa luzes, enfim, isso aí, não que pro reiki funcionar precise disso, mas a gente gosta para na, potencializar, é, cada quanto na mais minha coisas parte, boas e gostosas, melhor, né, Má? Na minha parte, por exemplo, por que eu gostava tanto das ervas ou das plantas? Gente, a Paula falou aí que o melhor caminho é você estar em conexão com a natureza. Então, às vezes, eu só tenho uma plantinha dentro da sala, porque em consultório, em parte de saúde pública, não tem muito. Teria que só se eu botasse a maca do lado de fora do posto e fosse fazer a terapia ali com o cliente, entendeu? É. Então, o que eu tinha que eu via que estimulava, eu trabalhava e tinha um bom resultado. Hoje em dia, eu já trabalho mais com os óleos essenciais, porque cada um também vai atuar, tanto no chakra quanto na parte do corpo, etc., que a gente faz avaliação antes. E a avaliação, a minha avaliação ela já é complexa, diferente da Paula quando vai trabalhar com o reiki, né? Mas eu queria muito trazer essa live para vocês, porque assim, o Reiki sempre foi muito interessante, foi muito eficiente para mim, e eu queria compartilhar isso com vocês, e tinha que ser com uma profissional que a gente confia. Então, eu trago o serviço de Paula aí para vocês, vou deixar todos os dados, e se tiverem mais perguntas, vocês podem colocar embaixo da live, que a gente vai procurando responder da melhor forma possível. Quer dizer mais Eu, alguma coisa aí, Paulo? eu agradeço, nossa, de falar sobre esse tema que eu amo de paixão.
E quem sabe, né, esse nosso encontro aqui é um incentivo para você mesmo, voltar a se aplicar, né, que seja 5 minutinhos, voltar a se aplicar todo dia um pouquinho antes de sair de casa, para você ficar mais paciente. E, e as pessoas que são reikianas, estimularem, né? Voltarem que não são tão ativas, não precisa sair aplicando nas pessoas, mas com ela mesma, né? Quem sabe essa live estimula aí as pessoas a voltarem, os reikianos a voltarem a se aplicar, e quem está vendo aí a live que se interessar, quem sabe a pessoa pode até ou despertar, né? Essa energia aí, deixa eu ver como é essa energia, e façam cursos, né? Podem ser cursos presenciais, cursos online, enfim, mas que façam cursos e se tornem um reikiano, né? Quanto mais luz no mundo, melhor. Não é verdade? Exatamente. Também, se quiserem se consultar com a Paula, ela também está disponível. Vou deixar as redes dela aqui para marcar para vocês, Aí viu? qualquer dúvida, gente, qualquer pergunta, vocês mandam mensagem para mim pelo direct e eu vou respondendo para vocês, tá? Fazer um curso de Fala. reiki pela internet, plataforma confiável, Então, gente, tem que tomar cuidado, sim, sabe? Porque quando a gente vai fazer o curso, né, o mestre, vamos dizer, né, o mestre, ele vai iniciar a pessoa, ele tem todo um símbolo que ele aplica no reikiano, ele abre canais para o reikiano. Então, assim, eu particularmente, eu fico com um pouco de receio de sair de qualquer curso. Ah, faz o nível 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mestrado, tudo junto, que você... Eu acho que... Eu não acho válido. Eu acho que, assim, você não vai estar habilitado para. Você tem que tomar muito cuidado. Tem que conversar com pessoas confiáveis, indicações. Eu acho que a minha opinião, né? Eu acho assim. Antes eu acompanhava duas professoras de reiki, mas agora eu não lembro mais o nome, porque já faz um tempo, pela internet. É, mas eu prefiro é, tudo presencial. Tudo que você puder fazer presencial é uma troca de experiência única. Tirou tua dúvida ali, você sentiu alguma coisa diferente, o mestre está lá para explicar, entendeu? Então, você também, como vai ser o Reiki 1, você não vai poder aplicar no coleguinha ainda, você só vai estar fazendo as aplicações em você, mas até mesmo nos outros níveis, como Paula falou, sempre com alguém supervisionando. É terapia, gente, a gente mexe no outro. Então, a gente não vai mexer. Vamos supor que eu vou perfurar seu braço para pegar uma veia para colocar o soro em você. Pela internet eu vou colocar, você vai sentir. Então, é melhor presencial. Isso, perfeito, Gente, eu presencial, acho que 90% dos sem meus dúvida. clientes, eles também preferem presencial. Presencial porque sente mais. Não é que sente mais, a energia é a mesma, gente. Eu tenho clientes online também, que eu aplico tanto aqui a gente se vendo, quanto só combinando, sem se ver, funciona muito bem. Mas, assim, às vezes as pessoas gostam, porque elas gostam de olhar nos olhos ali e perguntam, aqui eu estou sentindo isso. Aí, às vezes, a pessoa lembra de alguma coisa e conversa e come um biscoitinho, que sempre tem uma bolachinha, uma água com uma ervinha. Então, as pessoas gostam desse acolhimento. Mas, assim, online é muito bom também. Então, vai de cada um. Tem gente que adora online, tem gente que adora presencial. Vai muito de cada um. Não é mesmo, Mar? Exatamente. Mas para as primeiras formações, eu oriento que vá presencial, para você sentir essa diferença aí, entendeu? Aqui quem a partir de qual nível? A partir do segundo nível. Qual nível pode se aplicar em outra pessoa? A partir do segundo você já está apto para. E a partir do segundo você também está apto a aplicar à distância, só que para uma pessoa de cada vez, para como eu falei, para um bichinho de cada vez, para uma pessoa de cada vez. A partir do nível 3 você pode aplicar em multidões, pode aplicar em bastante pessoas, né? Então, é isso, gente. Se vocês tiverem mais Paula, dúvidas, vocês deixam nos comentários que a gente vai deixar nas nossas redes sociais. Ok?
Paula, muito obrigada. Foi assim, excepcional. Agradeço imensamente por esse momento. Eu Sinto que mesmo muito. agradeço. Nossa, vamos ver se a gente faz outras lives. Adoro fazer live com você. Falar sobre esses assuntos, né? São tão edificantes, né? São tão bons. Exatamente. Então, um beijo. São bons para nós e para os outros. Isso, exato, isso mesmo. Quanto mais luz, quanto mais o bem, melhor. Eu acho isso muito válido. Exatamente. Abraço enorme, Paula. Um abraço Excelente para você, semana. beijo, Muito pessoas. Até obrigada. a próxima. Até mais. Boa noite, gente. Muito obrigada pela participação. Até breve.